Vamos falar de novo desse maluco aí. A gente vai dar palco pra esse cara aí, viu, velho? Eu vou achar até umas fotos aqui enquanto você solta o vídeo aqui. Que eu queria achar umas fotos aqui que são boas. Vai lá, solta o vídeo dele, o Zelensky. O Zelensky. Zelensky. Bom, o contexto foi o quê? O Lula falou que nenhum dos dois países estão interessados em acabar com a guerra de fato. E aí o Zelensky, mais uma vez, querendo atenção, querendo a participação do Lula, querendo arma brasileira, sobretudo, deu mais uma declaração aí, não nem contra o presidente, né? Mas sobre o presidente. Então, bora. Я просто не зовсім розумію. Він вважає, що його суспільство не розбирається в тому, що відбувається до кінця, і він на це розраховує, або просто це якісь, просто ще одні заяви, які ніяк не наближають до миру. Це дивно говорити про безпеку Російської Федерації. Про безпеку Росії, про гарантії безпеки Росії говорить Росія, Путін і Лула. Я просто вважаю, що у нього є свої думки. Мені здається, не обов'язково, щоб твої думки співпадали з думками президента Путіна. Країна, яка ні з ким не воює, і твою країну сьогодні в світі, Бразилію, поважають набагато більше, ніж Росію. Поважають людей, поважають їх бачення, їх світові погляди. Бразилія не агресор, а мирна держава. Для чого тобі наративи лідера держави, яка нічим не відрізняється від будь-яких колонізаторів, нічим, постійно бреше, постійно маніпулює, постійно дезінформує людей, вбиваючи наших дітей і гвалтуючи наших жінок. Я б, чесно кажучи, якщо президент Лула хоче щось сказати мені, нехай сяде і мені скаже. І над цим, мені здається, закінчимо. Якщо чесно, я думав, що у нього ширше розуміння світу. Мені здається, що важливіше побачити весь світ. Тому що те, що ви говорите, сумно. Дуже сумно. Eu acho que aí também tem uma forçação de barra, né? Eu fico até na dúvida por que ele está fazendo tanto isso, assim, não é a primeira vez, a gente já até comentou aqui. A gente sabe que a posição do Brasil não é de apoio à Rússia, né? Porque parece que ele quer forçar a barra no sentido de que o Brasil apoia a Rússia. O Brasil está tentando não se posicionar de nenhum lado, né? Como boa parte aí quer dizer, quase a totalidade da Europa, né? Os Estados Unidos, Canadá e tudo estão do lado da Ucrânia, né? Então eu acho uma posição muito sensata do Brasil. E me parece que esse cara, ele tá tão fora da realidade que ele, ele não aceita nem isso, assim, né? Que um país... Tem uma coisa importante na fala dele que você vê que ele coloca uma importância No Brasil. Pra gente. No Brasil, que eu acho isso importante porque aqui as pessoas têm muito esse complexo de vira-lata no sentido de achar que o Brasil não é importante no cenário internacional. Mas... E ao mesmo tempo o Brasil, de certa forma, influencia também, né? Assim, do México até a Argentina, assim, né? No sentido desse posicionamento. Eu acho que chegou já num momento que é mais do mesmo que esse cara tá falando, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, mas ele está se repetindo. Eu acho que o Brasil hoje tem um Itamaraty que tem reconstrução e eu acho que você vê que o país volta a ser um ator importante, né, no cenário internacional. Exato. Ele foi perguntado, ele não deu essa declaração deliberada, ele foi perguntado pela CNN Brasil como que ele estava vendo a última declaração do Lula sobre a guerra, onde o Lula disse que nenhum dos dois quer paz, nenhum dos dois lados quer paz. E ao meu ver tá certo. Se a Rússia quisesse paz, ela retirava as tropas. Se a Ucrânia quisesse paz, ela se rendia. Mas não.
Ucrânia fica pedindo arma o tempo todo, a Rússia também, para os seus players, repetindo o Monark, para os seus players aliados. Por exemplo, China não dá arma para a Rússia pede. A Rússia pediu financiamento ao BRICS, a Dilma negou. Então ele fica batendo nessa tecla aí. Agora, porra, Zelensky tem o quê? 3 anos de presidência, onde 1,5 está sobre guerra. Ele vem falar que o Lula não tem uma interpretação boa do mundo. Não, né? então, é isso que eu acho também. O Lula, no seu terceiro mandato, ele quer ensinar o Lula a ser ocidental. Eu acho que o Lula tem uma visão muito maior de mundo do que ele. Porque ele tá ali, cara, ele tá de boi de piranha, né? E de boi de piranha, cara, e a gente sabe que também o Brasil numa situação dessa, entendeu? A gente sabe quanto a China está envolvida nessa guerra, o quanto a China está apoiando a Rússia, não apoia de forma declarada, porque, de certa forma, a China é muito... Mas são aliados históricos, então, é muito O Partido Comunista Chinês que manda na China deve a sua existência à Rússia. Então, e daí, o Brasil tá com uma relação, reconstruindo uma relação muito importante com a Rússia e com, de certa forma, o Oriente, assim, e né, ali os países também próximos, né, que alguns deles estão alinhados à Ucrânia, mas a gente tem outros países ali, como Índia, está crescendo para cá. O Brasil não tem motivo de falar assim, eu vou apoiar a Ucrânia. Eu não vejo assim. A gente aqui já conversou muito sobre isso. A gente tem aqui a Giovana, quem não conhece o trabalho da Giovana, a gente até colocou um corte dela, foi até muito bem essa semana, falando enquanto o Zelensky fica falando abóbora aí, o Putin foi lá na África, tentou, de certa forma, influenciar todo o continente africano para ficar do lado dele. A Rússia tem, porque a gente, conforme até a Giovana tem nos explicado aqui, a Ucrânia derrubou uma ponte lá na Crimeia, que é muito importante para o fornecimento de alimento para a África, e o Putin foi lá para a África. Então, tem certas coisas que a gente também tem que ver. Eu não defendo o Putin aqui de forma alguma. Eu acho que numa guerra, eu também como jornalista, eu não vou ficar do lado da Ucrânia nem da Rússia. Mas o Putin é também um cara muito experiente, né? Muito habilidoso. Exato. Foi lá na África, fez uma reunião, tinha o presidente da África do Sul defendendo o Putin. Então, e fica aí, né? O Zelensky é um palhaço, na verdade. Com todo respeito aos palhaços. Assim, uma marionete da OTAN, né? Dos Estados Unidos. Então fica toda hora dando essas entrevistas para a grande imprensa internacional. E tem uma coisa, eu que acompanho o tênis muito de perto, assim, eu gosto muito de tênis. A gente estava agora num torneio em Washington, tem uma jogadora de tênis, Svitolina, que é ucraniana. E ela ganhou na primeira rodada de uma belorrussa, Azarenka, e na segunda rodada da Kazatkina, que é uma russa. E ela não o cumprimenta, nenhuma das. Eu acho que isso é um reflexo muito grande do quanto a Ucrânia se coloca como dona da verdade nessa história. Eu acho que, lógico, eu não vou defender também o ataque da Rússia sobre a integridade territorial de um país e tudo, mas a Ucrânia se coloca muito como se ela não tivesse feito nada para isso, como se fosse uma guerra sem sentido. E isso eu acho que quem não está por dentro do noticiário compra muito essa ideia. E eu acho isso muito preocupante, né? Porque se você tem, de um lado, a Rússia e a China, que são potências absurdas, assim, né? E do outro lado você vai colocar todo o Ocidente, a Europa, Estados Unidos. Eu acho que o Brasil tem uma posição perfeita nesse sentido. Exato, porque a gente não tem que dar, a gente tem que ficar falando em paz mesmo. Se for bater um, bate nos dois, igual o Lula fez. Ninguém tá falando em paz. Então. Porque se desequilibrar, fodeu. Porque se a gente tender para a Rússia, os Estados Unidos pode sancionar a gente tá fudido. Se a gente tender para a Ucrânia e a China sancionar a gente acaba. Né? Então, cara, mas você vê que, e ao mesmo tempo, todo o desenvolvimento mundial tá pendendo para aquele lado, tá pendendo para a China, para a Índia, BRICS. A Rússia, até de certa forma, mesmo no meio dessa bagunça toda que ela se meteu, a economia dela não está destruída, entendeu? Então, o Brasil tem muitos interesses também com a Rússia, com os países que são ex-repúblicas soviéticas. Então, é muito complicada essa situação. E ele vem aí e fica atacando o Lula pela 5ª vez, e a gente sabe que lá no G7 ele não foi encontrar o Lula, ficou inventando um monte de mentira. Eu não acho esse cara, eu também não acho o Putin um cara confiável, mas o Zelensky também não é um cara confiável. Mas o Putin, e aqui é mais a minha opinião pessoal do que opinião técnica, até porque vocês querem
quer opinião técnica, vá ver o Mundo na Zona, que é o programa da Giovana. Aqui é mais opinativo. O Putin fez uma jogada de mestre ali, cara, porque ele garantiu as 50 mil toneladas de doação de grãos para países africanos, o que desbalanceia mais ainda essa balança e traz todo mundo mais ainda para esse lado do sul global, que é para onde a balança está caminhando. E a África, os países africanos, por essência, não se dão bem com os países europeus, porque são colônias, né? São ex-colônias. Tanto que a gente está vendo uma revolução no Níger agora. Exato. Que, inclusive, né, até um dos comentários aí que a Giovana fez, a gente separou até a fala da Giovana, agora o programa da Giovana, em 3. Lá no Níger, teve, Grupo Wagner envolvido, teve bandeira da Rússia nas ruas, então a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo no mundo. É que a grande imprensa brasileira, infelizmente, entrou num apoio à Ucrânia, que é constante. Você vê a Globo News assim, é uma guerra, cara. Tem que ouvir os dois lados. A Rússia é como se fosse parece filme dos anos 70, de vilão russo, não sei o quê, uma babaquice. Aquilo, pelo amor de Deus, cara, vamos parar com isso. Você tem que ouvir o Putin, tem que colocar o que o Putin está falando, mas os caras embarcaram na do Zelensky só. E aqui é a minha solidariedade para todo mundo que está morrendo. Em nenhum momento eu diminuo o sofrimento e inclusive o Brasil tem uma comunidade tanto russa como ucraniana muito grande, Sim, né? Muito grande. Mas é uma guerra, cara. Os dois lados vão fazer uma guerra de versões e tudo. E aqui que não pode ficar consumindo um lado só, né, cara? Porque a mídia hegemônica aqui no Brasil, ela vai ser do lado ocidental, sem dúvida nenhuma. Mas esse Zelensky não me desce, não, cara. Cara, ele é um outsider. Não tem como esse cara não ser um megalomaníaco. Ele é um outsider, ele nunca foi político, ele era ator, comediante, né? Pensa no caso do Tiririca. Só que em vez de ir pra Senado, ele vai pra presidência e ganha, né? Como voto de protesto. E aí o teu país entra em guerra, e aí vem os Estados Unidos e a Europa dizendo que tu tá certo. Como é que tu não vai se sentir a pessoa mais importante do mundo? Já tendo um espírito de vira-lata também, de que o europeu é melhor, o ocidente é melhor. Aí chega os Estados Unidos e a Europa falando que tu tá certo, que a Rússia é a vilã e que você é o protagonista dessa história. Como é que tu não vai virar um megalomaníaco, né? E isso fui eu tentando ter empatia pelos Zelensky, que aproveitem que nós sempre.